O dia 6 de junho não é apenas um número no calendário. Pode ser um lembrete sagrado enviado especialmente para esta geração. Um marco profético que Deus usa para despertar as almas cansadas diante de um mundo em desordem. Você já sentiu que a vida hoje está rápida demais, barulhenta demais e distante demais dos valores espirituais? Ao olhar ao redor, guerras se espalhando, desastres naturais aumentando os corações das pessoas esfriando, é compreensível porque tantos estão perguntando o que está acontecendo, mas talvez nada disso seja por acaso. Talvez Deus esteja usando exatamente essas turbulências para bater à porta dos corações humanos. O dia 6 de junho, com 2 números 6 repetidos, um símbolo clássico da imperfeição humana, pode ser justamente o momento escolhido por Ele para nos lembrar que na nossa fraqueza, a graça dele ainda é suficiente. Deus nunca está em silêncio. Ele fala pela Bíblia, pelas circunstâncias e também por momentos especiais como este. Talvez você esteja se sentindo sozinho, perdido ou em dúvida sobre a fé. Mas talvez esse sentimento seja o sussurro do Pai Celestial chamando você de volta. Porque Deus não espera os perfeitos. Ele procura os corações dispostos a dizer: Eis-me aqui, Senhor. O relógio espiritual nunca para de correr. Mesmo que o mundo vire o rosto, mesmo que as pessoas esqueçam, Deus continua contando cada segundo de graça que ainda oferece à humanidade. E o dia 6 de junho não é uma coincidência, é um alarme sagrado. Um chamado que não vem com trovões ou milagres visíveis, mas nasce do silêncio do coração, onde Deus espera ouvir sua resposta. Você já ouviu esse chamado, está escutando, ou apenas passando os dias sem saber o que sua alma realmente deseja. Talvez hoje seja o momento de parar. Não para ter medo, mas para ouvir com profundidade, enxergar com clareza e escolher com sabedoria. Porque o milagre às vezes não acontece fora, mas dentro da alma, quando ela volta para casa, quando as lágrimas caem e a fé é reacendida. O dia 6 de junho pode ser um dia comum, mas se for usado por Deus para despertar alguém, transformar uma família, restaurar uma igreja, então já não é um dia qualquer. É o dia em que céu e terra se encontram num breve instante, onde o milagre começa com o despertar do coração. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo para espalhar a luz da palavra de Deus e inscreva-se no canal para não perder os próximos lembretes sagrados. Pode ser que o próximo vídeo seja exatamente o que Deus usará para transformar a sua vida. Isto não é um sermão. Não é uma mensagem para ouvir por curiosidade e depois passar adiante como tantos outros conteúdos. Isto é uma trombeta espiritual soando diretamente do céu, convocando cada filho de Deus na terra a despertar. Na Bíblia, toda vez que o Senhor queria alertar seu povo antes de um grande acontecimento, ele não enviava calmaria. Ele enviava uma trombeta ecoando no meio do barulho do mundo, despertando aqueles que dormiam no escuro. Esta mensagem não nasceu para agradar, nem para afagar as emoções humanas. Ela não veio para confortar. Veio para sacudir, para tocar, para fazer com que a alma não consiga mais permanecer indiferente. Porque às vezes o conforto é inimigo do despertar. E quando uma geração se acostuma demais com a comodidade, Deus usa a trombeta para fazê-la levantar. Você que está ouvindo, não pense que isso é apenas mais uma fala como qualquer outra. Ouça com o coração, não com os ouvidos. Pois se hoje o seu coração ainda se comove diante da verdade, isso é sinal de que Deus ainda está batendo a porta. O mundo de hoje está cheio de vozes, mídia política, cultura, redes sociais. Todos gritam ao mesmo tempo, mas poucos se perguntam: qual é a voz que vem do céu? E nesse mar de ruído, a voz de Deus não grita. Ele sussurra no íntimo daquele que sabe escutar. Ele não vem com trovões.
Ele vem através do discernimento santo. Nem todos reconhecem a trombeta sagrada. Mas quem tem ouvidos espirituais saberá quando é hora de se levantar, quando é hora de se humilhar, quando é hora de se arrepender e quando é hora de agir. O dia 6 de junho não é apenas um lembrete, é uma trombeta. E quando a trombeta soa, o vigia deve avisar o adormecido, deve despertar e o povo deve se preparar. Ninguém sabe o que está por vir, mas todos podem escolher como vão reagir. Não reagir já é uma resposta, não ouvir já é uma escolha. Talvez você nunca tenha escutado algo assim antes, talvez esteja em dúvida. Mas se no fundo do seu coração você sente que isso é diferente de tudo o que já ouviu, não ignore, porque isso pode não ser coincidência. Pode ser um momento vindo do céu. Se hoje algo dentro de você foi tocado, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com a pessoa que Deus trouxe à sua mente agora. Pode ser que essa alma seja exatamente quem o Senhor quer despertar. E pode ser que você seja a trombeta que Ele deseja usar hoje. E se a voz de Deus ressoou no seu coração, deixe um comentário abaixo. Uma oração, uma confirmação ou simplesmente um amém. Para que a comunidade da fé se una a você. Porque às vezes, uma única palavra no momento certo pode transformar uma vida inteira. No mundo de hoje, o que não falta são vozes. A cada dia, milhões de mensagens são transmitidas de todos os lados da TV, do celular, das redes sociais das pessoas. Todos estão falando. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. E ela é mais urgente do que nunca. Você tem certeza de que está ouvindo a voz certa? Talvez seus ouvidos captem muitas coisas, mas o que sua alma está realmente escutando? Existem milhares de chamados, mas só uma voz vem do céu. Na Bíblia, Deus nunca está em silêncio. Ele fala com seu povo através dos profetas, das circunstâncias do Espírito Santo e da sua palavra viva. Mas, tristemente, o povo nem sempre ouve. Muitas gerações viraram as costas para a voz de Deus, não porque ele não tenha falado, mas porque encheram seus ouvidos com outras vozes. Ouviram o que queriam e ignoraram o que precisavam. Será que você está caindo nessa armadilha? Hoje em dia, há vozes doces lógicas, mas que afastam as pessoas de Deus. É a voz da conveniência, do egoísmo, do estilo de vida, contanto que me faça feliz. É a voz que diz para você adiar o arrependimento, esperar o amanhã viver, como se o hoje fosse eterno. Mas a Bíblia é clara. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ouvir errado leva a caminhar errado. E caminhar errado pode custar a vida eterna. Você que está ouvindo agora, pare por um momento e pergunte a si mesmo: que voz está guiando minha alma? É a voz de Deus ou a do mundo disfarçada de conforto? Não deixe sua alma ser embalada por palavras agradáveis, enquanto o chamado celestial se distancia a cada dia. Lembre-se, Deus não grita. Ele sussurra aos humildes de coração. A voz dele não disputa com a multidão. Ele não debate com o mundo. Mas quando alguém se aquieta para de correr atrás do ruído externo e abre o coração, a voz de Deus se torna clara, forte e impossível de ignorar. Essa voz não apenas fala, ela comove. Não apenas alerta, ela cura. Não apenas convida, ela transforma. Então hoje, em meio a tudo que você está ouvindo, há alguma voz que faz seu coração silenciar. Alguma que te faz querer chorar, orar, voltar. Isso não é só emoção. Pode ser a voz do próprio Deus, te chamando para sair da zona de conforto e viver uma vida verdadeira. E se você ouvir essa voz, obedeça. Compartilhe esta mensagem com outros. Porque num mundo barulhento, uma pessoa que ouve corretamente pode ser a chave para salvar muitas outras. Não ignore a voz interior, pois ela pode ser o sussurro de Deus falando diretamente ao seu coração hoje.
Pare um momento e olhe para o mundo de hoje. Guerras estourando em vários lugares, valores morais sendo invertidos à natureza em fúria, a sociedade profundamente dividida e os corações mais frios do que nunca. Muitos veem isso como algo inevitável do nosso tempo, mas para quem tem olhos espirituais, o que está acontecendo não é por acaso. São mensagens silenciosas vindas do próprio Deus. Ao longo da história, sempre que a humanidade se afastou de Deus, ele não respondeu com silêncio, mas com abalos. Não para destruir, mas para despertar. Não por vingança, mas para chamar de volta. Deus é rico em misericórdia, mas também é justo. E quando o homem para de ouvir sua voz na paz, ele fala por meio das turbulências. Você que ouve agora, pergunte a si mesmo por que tudo parece fora de controle. Por que até mesmo aquilo que parecia firme está desmoronando? Não é porque a era evoluiu, mas porque a humanidade se distanciou demais do céu. E quando a alma se separa do Criador, toda a ordem da criação reage. Guerras, desastres naturais, crises, todos estão falando. São as palavras sem som de Deus, advertências suaves, mas cheias de poder. A Bíblia diz: mais uma vez abalarei o céu e a terra, não porque ele tem prazer nisso, mas porque ele sabe que quando tudo é abalado, o que é verdadeiro se revela. Quando os valores do mundo tremem, a alma começa a buscar um alicerce firme. E esse alicerce verdadeiro não é o sistema, nem o dinheiro, nem o poder, é o próprio Deus. O mundo está sendo abalado, mas não para cair, e sim para que o sagrado seja restaurado. Aqueles que têm ouvidos para ouvir não desprezarão os sinais ao redor. Cada abalo é um convite. Cada turbulência é um chamado. Meu povo, volte para mim. Você está vendo o que acontece como um chamado, ou acha que é apenas o ciclo natural do tempo? Não deixe que o mundo se agite enquanto seu coração continua imóvel. Porque o propósito de Deus não é destruir o mundo. É despertar as almas que dormem no conforto deste século. E se você está ouvindo se sente seu coração tocado, saiba isso não vem de homens. É um chamado do céu. Responda. Compartilhe esta mensagem com outros, pois quando o mundo é abalado, os que ouvem corretamente serão conduzidos a um lugar seguro, onde há Deus, a verdade e a vida eterna. Hoje em dia, o mundo fala muito sobre doenças, vírus perigosos, pandemias que se espalham, ameaças à saúde pública. Bilhões de dólares são investidos para tratar o corpo. Mas em silêncio, muitos abandonam suas almas, que estão definhando a cada dia. Porque existe uma enfermidade que não se mede com termômetro, que não se vê ao microscópio, mas cujas consequências são silenciosas, persistentes e destroem de dentro para fora. Essa doença se chama pecado. O pecado não se transmite por gotículas, mas por escolhas. Ele não mata de uma vez, mas faz a alma morrer aos poucos. Não faz o corpo tremer, mas afasta o ser humano de Deus. E o mais assustador, muitos nem percebem que estão doentes. Continuam rindo, vivendo, trabalhando, mas por dentro há vazio, desorientação e uma perda profunda do desejo pelas coisas sagradas. A Bíblia não define pecado como um simples comportamento. Ela o descreve como uma natureza, uma inclinação para o erro, um hábito de querer controlar a própria vida, uma indiferença ao chamado do Pai Celestial. E o pecado tem muitas faces às vezes. É o orgulho que não se rende. Outras vezes é a inveja, o desejo carnal, a ganância. Ou até simplesmente viver como se Deus não fosse necessário. Você que está ouvindo, se existe algo matando este mundo de maneira silenciosa, não é apenas a guerra ou os vírus. É o pecado não confessado. É o perdão que ainda não foi pedido. São as vidas que ainda não se renderam de verdade a Deus. E enquanto isso não for enfrentado, qualquer solução externa
será apenas paliativa. É como secar o rosto, enquanto o fogo ainda arde por dentro. Deus não veio para esconder o pecado. Ele veio para expor, perdoar e curar. Mas não há cura se o doente não reconhece sua condição. A doença do pecado não precisa de quimioterapia nem de medicamentos. Ela precisa de fé, arrependimento e um coração verdadeiramente rendido. Portanto, hoje, enquanto o mundo ainda corre atrás de soluções passageiras, volte-se para o único remédio que pode salvar a alma, a graça de Deus. Porque por mais profundo que seja o pecado, o sangue de Jesus ainda é poderoso para purificar. Por mais longe que alguém tenha ido, a misericórdia do Pai ainda está com os braços abertos para recebê-lo de volta. E se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde só para si. Compartilhe com outros. Porque talvez alguém ao seu lado também esteja carregando essa doença invisível e está esperando que alguém o leve até a luz. E se você faz parte da igreja, esta palavra também é para você. Não para condenar, mas para convidar. Examine sua vida. Peça ao Espírito Santo que revele as áreas que ainda não estão obedientes. Deixe Deus fazer a limpeza interior, porque quando a igreja for purificada, o mundo começará a enxergar a verdadeira luz. O mundo de hoje fala muito sobre doenças, vírus perigosos, pandemias que se espalham, ameaças constantes à saúde pública. Bilhões de dólares são investidos para tratar o corpo, enquanto em silêncio, muitas almas estão murchando dia após dia. Porque existe uma enfermidade que não pode ser medida com termômetro, nem enxergada ao microscópio, mas cujas consequências são silenciosas, persistentes e destruidoras de dentro para fora. Essa doença é o pecado. O pecado não se espalha por gotículas, mas por decisões. Ele não mata de uma vez. Ele faz a alma morrer aos poucos. Ele não faz o corpo tremer, mas afasta o ser humano de Deus. E o mais assustador, muitos nem percebem que estão doentes. Continuam sorrindo, vivendo, trabalhando. Mas por dentro, carregam um vazio, uma falta de direção e uma ausência de sede pelas coisas sagradas. A Bíblia não define o pecado apenas como comportamento. Ela o revela como natureza, uma inclinação a escolher o errado, um hábito de controlar a própria vida, uma indiferença ao chamado do Pai Celestial. E o pecado assume muitos rostos. Às vezes é o orgulho que não se rende, outras vezes é a inveja, a luxúria, a ganância. Ou simplesmente viver como se Deus não fosse necessário. Você que está ouvindo, se há algo que está matando o mundo silenciosamente, não é apenas a guerra ou os vírus. É o pecado não confessado. É o perdão que ainda não foi buscado. São as vidas que ainda não se renderam verdadeiramente a Deus. E se isso não for enfrentado, qualquer solução externa será apenas temporária. É como enxugar o rosto enquanto o fogo ainda consome por dentro. Deus não veio para esconder o pecado. Ele veio para revelá-lo, perdoá-lo e curá-lo. Mas a cura não pode acontecer se o doente não reconhece que está doente. A enfermidade do pecado não precisa de quimioterapia nem de remédio. Ela precisa de fé, arrependimento e um coração sinceramente rendido. Portanto, hoje, enquanto o mundo ainda se perde em soluções temporárias, volte-se para o único remédio que pode salvar a alma, a graça de Deus. Porque por mais profundo que seja o pecado, o sangue de Jesus ainda é suficiente para purificar. Por mais longe que a vida tenha se desviado, a misericórdia do Pai ainda tem as portas abertas para acolher. E se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém, porque talvez uma alma ao seu lado também esteja carregando essa doença invisível e esteja esperando por alguém que a leve até a luz. Quando o mundo entra em tempos de caos e incerteza, muitos voltam seus olhos para fora em busca de culpados.
criticam a sociedade, o governo, o sistema educacional ou forças sombrias invisíveis. Mas poucos têm a coragem de encarar uma realidade séria, que a própria Bíblia já advertiu. O juízo não começa pelo mundo. O juízo começa pela casa de Deus, pela própria igreja, por aqueles que proclamam o nome do Senhor, mas deixaram a fé esfriar, permitiram que a santidade se diluísse e trocaram a verdade das Escrituras pela comodidade das emoções e da cultura. Porque se a igreja, que é o templo vivo do Espírito Santo, não preserva a pureza, como poderá o mundo ver a luz em meio à escuridão? Se o próprio povo de Deus não se arrepende como os pecadores lá fora, poderão ser chamados à salvação. O juízo não é punição. É luz que revela o erro para que haja correção, restauração da verdade e renascimento do sagrado. Deus não odeia a sua igreja. Ele a ama tanto que começa a limpeza de dentro para fora. Porque o avivamento não nasce de campanhas barulhentas. Ele nasce de corações quebrantados dentro do lugar santo. E se hoje a igreja se tornou apenas uma forma, um programa, uma fachada bonita, sem a presença viva do Espírito Santo, então será exatamente esse o lugar onde Deus agirá primeiro. Você já se perguntou: estou realmente vivendo como um filho de Deus? Será que aquilo que chamo de fé é de fato temor e rendição verdadeira? Porque um dia toda a obra será provada pelo fogo. E o que vai permanecer não será o número de frequentadores, mas os corações que verdadeiramente anseiam por Deus. Por isso, este não é o momento da igreja se manter à parte. É o momento da igreja se ajoelhar em primeiro lugar, não para se justificar, mas para se arrepender. Não para pregar mais alto, mas para viver com mais verdade. Pois somente quando a santidade for restaurada dentro da casa do Senhor, o poder verdadeiro será derramado sobre esta terra e o avivamento autêntico começará do lugar santo e se espalhará para o mundo. Você tem coragem de orar, Senhor? Se o juízo começar, que comece por mim. Porque talvez é exatamente essa oração que Deus está esperando ouvir de você para realizar algo grandioso nesta geração. Quando o mundo entra em tempos de caos e incerteza, muitos procuram culpados do lado de fora, culpam a sociedade, o governo, o sistema educacional, forças ocultas invisíveis. Mas poucos têm coragem de encarar uma verdade séria que a Bíblia já anunciou. O juízo não começa pelo mundo. O juízo começa pela casa de Deus, pela própria igreja, por aqueles que carregam o nome do Senhor, mas deixaram a fé esfriar, permitiram que a santidade fosse diluída e substituíram a verdade das Escrituras pela conveniência das emoções e da cultura. Porque se a igreja, templo vivo do Espírito Santo, não guarda sua pureza como o mundo verá luz no meio da escuridão, se o próprio povo de Deus não se arrepende como os perdidos serão chamados ao arrependimento, o juízo não é castigo. É luz que revela o erro para que haja correção, restauração da verdade e renascimento do sagrado. Deus não odeia sua igreja. Ele a ama tanto que começa a limpeza de dentro para fora. O avivamento não nasce de campanhas barulhentas. Ele começa no quebrantamento dentro do lugar santo. E se hoje a igreja virou apenas uma estrutura, um programa, uma fachada bonita, sem a presença viva do Espírito, então será justamente ali que Deus tocará primeiro. Você já se perguntou: estou realmente vivendo como um filho de Deus? Será que o que chamamos de fé é de fato reverência e entrega? Porque um dia tudo será provado pelo fogo, e o que permanecerá não será o número de frequentadores da igreja, mas os corações que verdadeiramente desejam o Senhor. Este não é o momento da igreja se afastar. É o momento da igreja se ajoelhar primeiro, não para se justificar, mas para se arrepender. Não para pregar mais, mas para viver melhor. Pois somente quando a santidade for restaurada na casa de Deus, o poder verdadeiro será derramado sobre a terra
E o avivamento autêntico começará no altar e se espalhará pelo mundo. Você tem coragem de orar: Senhor, se o juízo começar, que comece por mim. Porque talvez Deus esteja esperando exatamente isso de você para realizar algo grandioso nesta geração. Em uma era em que as pessoas estão cada vez mais fascinadas por grandezas externas, a igreja também corre o risco de ser arrastada para a corrida por tamanho aparência e construções grandiosas. Mas há uma verdade espiritual inegociável. Deus não procura templos grandes. Ele procura altares em chamas. Aos olhos humanos, uma catedral imponente, um culto com milhares de pessoas, palcos iluminados e som de última geração podem parecer sinais de uma fé vibrante. Mas aos olhos de Deus, o que o toca não é a arquitetura. É o fogo espiritual queimando no altar do coração. Na Bíblia, o primeiro tabernáculo que Deus ordenou a Moisés no deserto não era um castelo. Era uma tenda simples, onde sua presença habitava, porque havia fogo constantemente aceso no altar. Hoje, muitas igrejas investem no exterior, mas por dentro lhes falta o fogo verdadeiro. O fogo da oração, da fé viva, do temor santo e da presença do Espírito Santo. Um lugar sem esse fogo, por mais que tenha cúpulas douradas, sinos de prata ou equipamentos modernos, é apenas uma construção religiosa. Não é uma morada do Deus vivo. E Deus não habita na religião. Ele habita onde há adoração sincera. Ele está à procura de pessoas que não se preocupam com onde estão, seja numa casa simples, num quarto alugado ou numa vila esquecida. Contanto que naquele lugar haja um altar em chamas de amor por ele, sede por sua presença e clamor pela sua glória. Aqueles que se concentram apenas em levantar paredes e esquecem de acender o fogo espiritual logo perceberão que uma igreja sem fogo é uma igreja sem vida. E uma igreja sem vida não pode trazer salvação. O verdadeiro avivamento não nasce de orçamentos grandes, ele nasce de pequenos fogos acesos em corações humildes. Por isso, os grandes avivamentos da história começaram em grupos pequenos de oração silenciosa, em almas sedentas, e não em corais retumbantes. Hoje, Deus não está procurando lugares cheios, se neles não houver fogo do Espírito. Ele busca lugares onde, mesmo que haja apenas uma pessoa orando, no silêncio da noite, essa oração sobe como aroma santo diante dele. Então, se você está se perguntando, eu não tenho uma igreja bonita, não tenho uma banda grande, será que Deus ouve minha oração? Lembre-se, Deus não olha para o lugar onde você está, Ele olha para o fogo que há no seu coração. E se você está disposto a manter esse fogo aceso, com oração fiel, com santidade, com um desejo genuíno por Ele a cada dia, então, mesmo que você esteja no meio do deserto, Ele descerá ali como se fosse o lugar mais glorioso do mundo. Hoje o mundo não precisa de mais igrejas bonitas. O mundo precisa de mais altares em chamas. É nesse lugar que o poder é liberado, as almas são restauradas, os milagres acontecem e o nome de Deus é exaltado. A pergunta não é se você está em uma igreja grande ou pequena, mas sim o altar do seu coração está em chamas. Se sim, então você é o templo que Deus está procurando. Na era da mídia, onde tudo é facilmente amplificado, onde palcos iluminados brilham intensamente e programas grandiosos são transmitidos para milhões, é fácil confundir que o verdadeiro avivamento nasce de grandes eventos de aplausos, de músicas vibrantes. Mas a verdade espiritual é o avivamento não começa no palco. Ele começa no altar de oração. Ele não vem das palmas, mas do suspiro silencioso no lugar secreto. Não surge em cultos lotados, mas em almas solitárias que se ajoelham de madrugada para chorar diante de Deus. Ao longo da história, cada onda de avivamento começou com pessoas anônimas, sem fama, sem microfone.
mas com um coração em chamas na oração. Eles não eram iluminados por refletores. Eram iluminados pelo fogo do Espírito Santo. Ao ler a Bíblia, vemos que Deus não inicia coisas grandes com multidões. Ele começa com alguém que sabe se ajoelhar: Moisés, diante da sarça ardente, Elias no Monte Carmelo, Daniel orando em seu quarto 3 vezes ao dia, e o próprio Jesus, que escolheu orar sozinho no Getsêmani antes do milagre da salvação acontecer. Percebe? O poder verdadeiro não nasce no que se vê, mas no que só Deus vê. Hoje em dia, podemos facilmente criar atmosferas emocionantes, mas isso jamais substituirá a presença real que só vem pela oração. Essa presença não pode ser programada. Ela precisa ser desejada, buscada em lágrimas e rendição. E não pense que apenas pastores ou líderes podem iniciar um avivamento. Não. O avivamento verdadeiro pode começar com você. Aí mesmo onde está sentado no quarto onde você ora, se você estiver disposto a ser um altar vivo. O único programa de que Deus precisa é alguém que diga: Pai, começa em mim. Quando essa oração é feita, a terra se move. Não pelo barulho, mas pela rendição genuína. Você sabia que muitas reuniões de oração pequenas, com poucas pessoas ajoelhadas na noite, já transformaram comunidades inteiras, até nações? Porque Deus não precisa de palco. Ele precisa de corações em chamas por Ele. Se realmente esperamos uma onda de avivamento nesta era seca e confusa, o primeiro passo não é alugar um espaço maior, é voltar ao nosso quarto, fechar a porta e clamar com todo o coração. É nesse silêncio que as maiores ondas começam. Milagres não começam quando o público aplaude. Eles começam quando uma alma sussurra: Usa-me, Senhor. E se você estiver pronto para ser essa pessoa, não precisa ser famoso nem perfeito, só sincero e rendido. Deus pode te usar como uma pequena chama para iluminar uma terra inteira. Você está pronto, não para subir no palco, mas para se ajoelhar diante do trono da graça. Porque o avivamento verdadeiro não precisa ser filmado. Ele só precisa ser aceso num altar ardente dentro do seu coração. Em um mundo que se desfaz em crises morais, lares quebrados, desorientação espiritual e violência crescente. Há algo aparentemente simples, mas com poder de transformar a história: uma família que ora. Não é necessário um grande templo, nem uma conferência famosa. Uma única família ajoelhada junta diante de Deus todos os dias pode salvar uma cidade inteira. Na Bíblia, quando Deus estava prestes a derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele parou para ouvir a intercessão de Abraão, um homem que orou pelos outros. E se houvesse apenas 10 justos naquela cidade, toda ela teria sido poupada. Isso nos revela que Deus não precisa de multidões. Ele procura uma família que saiba orar. Hoje, em muitos lares, o fogo do altar se apagou. As refeições já não começam com gratidão. As noites não terminam mais em adoração. Os pais estão ocupados demais. Os filhos presos às telas e as almas dentro de casa esfriam em silêncio. Mas se você deseja ver sua cidade transformada, se quer ver o pecado recuar, se anseia pela restauração da nova geração, não espere que outros façam por você. Comece reacendendo o altar na sua própria casa. Comece com algo pequeno: uma oração de manhã, um agradecimento na hora do jantar, um tempo de leitura bíblica em família ao final do dia. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele, Jesus prometeu estar presente. E se ele estiver presente na sua sala simples, então você já possui aquilo que o mundo inteiro está buscando desesperadamente. Jamais subestime o poder de uma oração em família. Ela pode derreter o gelo entre marido e esposa, curar o coração dos filhos e quebrar as correntes espirituais que aprisionam gerações. Uma família que ora gera filhos que temem a Deus, que amam, que vivem por algo maior do que eles mesmos. E esses filhos, quando crescerem,
se tornarão cidadãos que transformarão cidades. Por isso, se você pensa, sou apenas uma pessoa comum, não posso fazer nada grande pela sociedade. Lembre-se disso, você pode orar. E quando uma família ora, Deus age. Imagine se milhares de famílias em sua cidade se ajoelhassem todas as noites clamando por paz, justiça e avivamento. O que aconteceria? Corações endurecidos cairiam por terra, pecados ocultos seriam revelados, e a cidade inteira poderia ser coberta pela doce presença do Pai Celestial. Deus sempre começa o grande através do pequeno. E não há lugar mais simples, mas mais poderoso, do que uma família que se ajoelha em oração. Ele não precisa que você seja perfeito, ele só precisa que você comece. E quando você fizer isso, não estará apenas impactando seus filhos. Você pode estar mudando o destino do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade. Você está pronto para começar. Não espere o pastor bater à sua porta. Não espere alguém organizar uma vigília. Acenda o fogo em sua casa e Deus fará o resto. O amanhã da sua cidade pode ser reescrito pelas pequenas orações de hoje. Uma família que ora não apenas é protegida, ela se torna instrumento de salvação para uma cidade inteira. E essa família pode ser a sua. Hoje mesmo. Em uma era de confusão onde os valores são invertidos e a verdade se dilui em opiniões e sentimentos subjetivos, o que a igreja mais precisa não é de novos métodos, nem de programas inovadores, tampouco de experiências emocionais intensas, mas de um retorno urgente à palavra de Deus, a base que jamais será abalada às Escrituras Sagradas. Porque sem a palavra, não existe fé genuína. A Bíblia afirma: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, tudo o que chamamos de fé, se não nascer da Escritura, se não estiver enraizado na palavra, é apenas emoção passageira ou construção da imaginação. É por isso que hoje existem tantas igrejas brilhando com luzes, mas sem a luz da verdade, cheias de pessoas, mas vazias de conteúdo, ocupadas com atividades, mas longe da vida verdadeira, que só a palavra viva pode gerar. Cultos que duram horas, mas com poucos minutos dedicados à leitura bíblica. Pregações cheias de histórias e exemplos cotidianos, mas rasas em verdade eterna. Pessoas que entram nas igrejas com sede da palavra, mas saem apenas com palavras humanas. E o resultado é uma geração de cristãos emotivos, mas sem firmeza, que sabem cantar, mas não obedecer, que sabem pedir, mas não perseverar nas provações. Porque a fé verdadeira não nasce de sentimentos, nasce de ouvir confiar e obedecer a palavra de Deus todos os dias. Deus nunca edificou a fé de ninguém em sensações. Ele a constrói sobre a rocha firme, sua palavra. E se nos afastamos das Escrituras, estamos tirando o alicerce e tentando construir sobre areia. Quando a tempestade vier, e ela virá, a casa cairá. E não será porque Deus não guardou, mas porque desprezamos o fundamento. A Bíblia não é um livro religioso de exposição. É o sopro vivo de Deus para nós, a bússola que nos guia na escuridão, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Se a igreja não prega mais a Bíblia, então ela não é mais igreja. É apenas um clube com nome espiritual. O verdadeiro avivamento nunca acontecerá sem um retorno à palavra. Porque só a palavra pode levar o pecador ao arrependimento, curar os enfermos, restaurar os cansados e transformar uma geração inteira. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem ela, o Espírito não tem ferramenta para agir no coração humano. E por isso, o inimigo quer nos distrair da Bíblia. Com trabalho, redes sociais e centenas de coisas inofensivas que nos roubam o tempo com a palavra. Se sua fé está fraca, se sua alma está seca, se sua vida parece sem direção, volte hoje mesmo para as Escrituras.
Deixe a palavra de Deus ser a voz mais alta da sua vida, mais alta que seus sentimentos, que suas circunstâncias, que as opiniões do mundo. E então, você verá sua fé sendo restaurada. Não por um ânimo passageiro, mas pelo poder eterno da palavra viva. Você ainda dedica tempo diário à leitura da Bíblia. Está alimentando sua alma com o pão da vida, ou apenas com migalhas do mundo. Se você deseja ver Deus agindo na sua família, na sua igreja, na sua cidade, comece voltando a ouvir a palavra. Porque os verdadeiros milagres começam em corações regados diariamente pela palavra do Senhor. Se esta mensagem despertou algo em você, deixe um comentário. Quero voltar para a tua palavra. E se você acredita que a igreja precisa se reunir novamente sobre o fundamento bíblico, compartilhe-lhe este vídeo com sua família, seu grupo de oração ou seu pastor. Em uma era onde as emoções são exaltadas e as expressões sentimentais valorizadas, é fácil confundir um momento de comoção passageira com um arrependimento genuíno que brota do coração. Mas o arrependimento verdadeiro não é chorar, lamentar ou se prostrar no palco. É uma mudança clara e constante de direção na vida. O remorso pode te fazer derramar lágrimas, mas só o arrependimento te faz mudar de rota. Na Bíblia, quando Judas traiu Jesus, ele sentiu remorso, devolveu o dinheiro e se suicidou, mas não se arrependeu. Por outro lado, Pedro também errou gravemente ao negar Jesus 3 vezes. Ele chorou, mas depois se levantou, transformou sua vida e se tornou uma coluna da igreja primitiva. Ambos choraram, mas apenas um mudou. Essa é a diferença entre uma alma emocionada e uma alma verdadeiramente transformada. Hoje, em muitos cultos de adoração, vemos pessoas chorando, levantando as mãos quebrantadas diante de Deus. Mas ao sair da igreja, continuam vivendo como antes com orgulho, guiadas pelo próprio ego, colocando o eu acima de Deus. Isso não é arrependimento. É emoção rasa sem profundidade suficiente para gerar mudança. Arrependimento verdadeiro não é apenas olhar para o erro. É decidir se afastar dele e seguir pelo caminho certo, mesmo que isso custe sacrifício, renúncia e dor. A Bíblia chama isso de abandonar os caminhos maus para andar no caminho da vida. Não é perfeição imediata, mas um compromisso sincero com Deus que diz: eu não voltarei atrás. É apagar o número daquela pessoa que te conduz ao pecado. É cortar relacionamentos tóxicos. É dizer não à tentação mesmo quando ninguém está vendo. É rejeitar lucros injustos. É escolher viver limpo diante de Deus. Mesmo que isso tenha um preço. Nesse momento, você não apenas chora, você caminha na luz. Uma pessoa verdadeiramente arrependida não precisa dizer muito. Sua vida fala por si. Deus não busca promessas emocionais. Ele vê a transformação silenciosa no comportamento. Você pode até enganar os outros com sua emoção, mas não pode enganar Deus com sentimentos passageiros. O que ele procura é um coração realmente quebrantado, um espírito humilde e uma vida que retorna à sua vontade santa. E o arrependimento verdadeiro é o primeiro passo que abre a porta para um avivamento real na sua vida. Não pense que você é fraco demais para mudar, pois é justamente na rendição que o Espírito Santo opera com poder em você. Não adie mais. Pare de apenas sentir culpa e comece a sair do pecado. Prove sua fé com atitudes. Faça o céu se alegrar, não só porque você chorou, mas porque você voltou. Deus não quer um show de arrependimento, Ele quer uma vida renovada. Você está pronto. Tem coragem de deixar o caminho antigo e entrar no caminho de vida que Ele preparou para você. Não chore apenas pelo passado. Viva diferente para que o futuro seja restaurado. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Porque o milagre começa com uma decisão simples dar meia volta e viver conforme a sua palavra. Ao longo da história da fé,
Não houve um único avivamento, grande ou pequeno, que tenha acontecido sem a presença viva e poderosa do Espírito Santo. Sem o Espírito, não há transformação genuína. O ser humano pode tentar com esforço próprio mudar comportamentos e impor disciplina a viver melhor. Mas tudo isso é como podar os galhos de uma árvore sem tocar nas raízes. E quando as raízes não são regeneradas, tudo volta a ser como antes. É por isso que Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Guia, o Renovador dos corações. O Espírito Santo não é uma teoria religiosa. Ele é uma pessoa viva que age dentro de cada crente, dando-nos não apenas o entendimento do certo, mas o poder para viver o certo. Porque quem conseguiria verdadeiramente abandonar o pecado sem a correção do Espírito? Quem conseguiria amar os inimigos, perdoar os traidores, manter o coração limpo em um mundo impuro, sem o poder sobrenatural dele? Sem o Espírito, a Igreja não passa de uma organização moral. O cristão é apenas um religioso. Mas quando o Espírito se move, tudo que está morto ganha vida. Tudo que está seco é regado, corações endurecidos se tornam sensíveis, e comunidades apagadas reacendem com o fogo da fé viva. Foi o Espírito quem transformou discípulos covardes em testemunhas destemidas. Quem converteu o perseguidor Saulo no apóstolo Paulo cheio de graça. Quem salvou milhares em um único dia, apenas com a pregação de Pedro. Porque ele toca onde nenhuma técnica humana pode alcançar. Hoje, muitos buscam mudança através de eventos, músicas, programas. Mas só o Espírito Santo pode tocar o mais profundo do coração. Sem ele, a Igreja é um corpo sem fôlego, uma lâmpada sem óleo, uma forma sem poder. Mas quando ele vem, muralhas caem, correntes se quebram e o impossível se torna realidade. A pergunta é: estamos convidando o Espírito Santo para agir em nossa vida e comunidade? Ou estamos apenas deixando-o de lado, com discursos bonitos, músicas vazias e teorias sem entrega? O Espírito não age onde não há santidade e sede verdadeira. Ele não força. Ele responde ao convite. E só quando nos rendemos de verdade, ele nos enche de verdade. Se você está cansado de uma vida espiritual seca, se você frequenta cultos, mas ainda se sente frio por dentro, talvez o que você precisa não é uma pregação mais envolvente ou um louvor mais animado, mas a presença real do Espírito Santo em você. Convide-o, não com palavras vazias, mas com o coração inteiro. Separe um tempo de silêncio. Arrependimento, entrega e clame pela presença dele. E você verá o impossível se tornando realidade. A comunidade que tem o Espírito tem vida. A família que tem o Espírito tem paz. O coração que tem o Espírito nunca ficará seco. Porque o Espírito não apenas renova, ele cria um novo ser. Por isso não busque mudança fora, convide o autor da transformação para habitar dentro. Pois é o Espírito Santo quem nos guia à verdade, nos levanta na fraqueza e consome tudo que não agrada ao Pai, para que sejamos mais parecidos com o Filho a cada dia. Você está pronto para deixar Ele começar isso em você. Hoje mesmo você já se perguntou: será que sou bom o suficiente para ser usado por Deus? Talvez você já tenha se sentido indigno, sem talento, sem sabedoria, ou força para fazer algo para o reino. Mas permita-me te lembrar de uma verdade simples e poderosa. Deus não está à procura dos mais talentosos. Ele busca os que se rendem. Ao longo da história bíblica, Deus nunca escolheu os melhores segundo os critérios humanos. Ele escolheu os humildes, os que tiveram coragem de dizer: "Eis-me aqui, Senhor, usa-me." Moisés disse que não sabia falar bem, mas Deus o usou para libertar Israel. Gideão se via como o menor do clã mais fraco, mas Deus o chamou de guerreiro valente. Davi
era apenas um pastor de ovelhas e foi escolhido para ser rei. Pedro era um pescador impulsivo. Tiago e João eram filhos do trovão, e Paulo havia perseguido a igreja. Mas quando se renderam ao Espírito Santo, tornaram-se instrumentos que mudaram o mundo. Hoje em dia, muitos acham que precisam provar algo para chamar a atenção de Deus, com diplomas, conquistas ou status social. Mas Deus não se impressiona com isso. Ele não precisa de pessoas capazes. Ele precisa de pessoas obedientes. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E com um coração rendido, Ele pode levantar uma geração. Se você se sente fraco, saiba que é exatamente aí que Ele pode agir com maior poder. Pois é na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Quando você para de confiar no seu talento, você começa a depender da graça. Quando não se apoia mais em sua própria força, experimenta o poder do Espírito. E é isso que Deus deseja. Alguém que sabe que sem Ele não pode nada, mas com Ele tudo é possível. Talvez você seja uma dona de casa, um idoso, uma pessoa simples num mundo barulhento. Mas se seu coração queima por Deus, Ele pode te usar para transformar sua família, sua comunidade e até sua geração. Não porque você é bom, mas porque Ele é glorificado através da sua rendição humilde e sincera. Lembre-se, rendição não é fraqueza, é o início do poder verdadeiro. Quem se rende a Deus não precisa controlar tudo, confia que Ele está no comando. Quem se rende não precisa ser visto, vive para que Deus seja glorificado. Quem se rende não precisa saber o futuro, basta saber que Deus está guiando. E quando você coloca tudo aos pés da cruz, seus planos, seus sonhos, sua vida, Deus te levanta para uma jornada que você nunca imaginou. Então hoje, se você se sente pequeno, não tema. Não se preocupe se as pessoas te veem como comum sem destaque. Deus está à procura de pessoas comuns, com rendição extraordinária. Gente que não precisa de palco nem de fama, só deseja agradar o Pai. Pessoas que dizem, eu não tenho muito, mas o que tenho eu entrego ao Senhor. E com esse coração, Deus fará mais do que você jamais sonhou. Porque Ele não está em busca dos que se destacam, mas dos que o exaltam. Você está disposto a ser essa pessoa? Se sim, deixe nos comentários, eu me rendo a Ti, Senhor, como uma declaração de fé simples mas poderosa. E não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que é pequeno demais para ser usado. Pois nas mãos de Deus, o menor pode causar o maior impacto. Existem momentos que parecem pequenos, acontecem em silêncio sem palco nem aplausos. Mas são capazes de abalar todo o céu espiritual. É o instante em que alguém de coração sincero volta para Deus. Quando um coração se quebra por causa do pecado, quando uma alma cansada reconhece sua necessidade pela misericórdia, quando alguém abandona o orgulho e se ajoelha em arrependimento genuíno, nesse exato momento, o céu começa a se mover. Não porque essa pessoa seja grandiosa, mas porque o amor de Deus é imenso demais. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Isso mostra que uma decisão pessoal nunca é pequena no reino de Deus. Um coração rendido pode abrir as comportas da bênção para uma família inteira, uma comunidade ou até uma geração. Arrependimento verdadeiro não é simplesmente palavras de remorso ou lágrimas por ter sido descoberto. É mudar de caminho. É quando alguém escolhe abandonar a velha estrada para andar na luz da verdade. E esse arrependimento, quando vem da fé e de um coração sincero, acende o pavio de um profundo despertar espiritual. Em tempos como os de hoje, em que somos facilmente levados pela multidão, pelas modas, pelo barulho do mundo, a voz de Deus continua sendo suave, pessoal e nítida. Ele não força, não grita. Ele bate a porta do coração e espera. E quando essa porta se abre,
Não apenas a luz entra, o céu inteiro se move para acolher o filho que volta. A sua decisão não afeta só você. Um pai que volta para Deus pode mudar o destino de seus filhos. Uma mãe que se arrepende pode conduzir sua família de volta ao caminho justo. Um jovem humilde pode ser a chama do avivamento em sua escola-igreja ou bairro. Por isso, Deus nunca despreza aquele que é fraco, mas se arrepende de verdade. Ele não olha para seu passado. Ele olha para a transformação que você deseja viver. Ninguém está longe demais para voltar. Ninguém é tão pecador que não possa ser perdoado. Basta um clamor sincero, Senhor. Eu preciso de Ti. E o céu inteiro começará a se mover. Muitos esperam um grande mover, um milagre público, um avivamento visível. Mas Deus sempre começa por algo íntimo e pessoal. Uma pessoa disposta a se ajoelhar, a se arrepender, a dizer não ao pecado e sim para Ele. Porque quando alguém volta, o céu não apenas se alegra, ele age. Age para fortalecer, para guiar, para transformar essa vida em testemunho vivo do amor e do poder do Pai. Talvez você pense que foi longe demais. Talvez viva com vergonha e ache que não é mais digno. Mas se você ainda respira a graça de Deus, ainda te chama. E se você voltar, com sinceridade, sem desculpas, Deus não apenas vai perdoar, Ele vai renovar, restaurar e te usar. Você tem coragem de acreditar nisso hoje? Está disposto a deixar sua decisão pessoal ser o motivo que faz o céu se mover? Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu volto, como uma marca de fé. E talvez essa simples declaração abra um novo capítulo. Não só para você, mas para toda a sua família. Falamos muito sobre mudanças sociais, reformas grandiosas, movimentos por justiça. Mas esquecemos uma verdade sagrada e poderosa. Quando a igreja está verdadeiramente em chamas pelo Espírito Santo, a cidade inteira é transformada. E não é por causa de um grande orçamento ou de prédios imponentes. É por causa de um povo que crê, se rende e ora e age segundo a direção de Deus. A igreja não foi criada para assistir o mundo afundar na escuridão. A igreja não é um esconderijo, ela é luz em meio à noite, é sal que preserva em meio à decadência. E quando essa luz é acesa pelo fogo do Espírito, a escuridão não pode mais reinar. Terras endurecidas se quebram, corações frios são aquecidos. Comunidades quebradas começam a ser restauradas. Mas isso só acontece quando a igreja deixa de apenas organizar programas e começa a ser o programa de Deus na terra. Uma comunidade de fé não é chamada para viver isolada. Ela é chamada para ser agente de transformação, a começar pelas ações de amor mais simples. Quando a igreja não apenas prega o perdão, mas vive o perdão. Quando ela não apenas fala sobre esperança, mas leva a esperança aos hospitais, aos bairros esquecidos, aos cantos onde ninguém vai. Quando ela não espera o mundo vir até o templo, mas se torna o templo vivo em meio ao mundo. É aí que o verdadeiro milagre acontece. A história nos mostra todo o avivamento genuíno começou dentro da igreja, e nenhum governo, cultura ou treva foi capaz de deter o mover do Espírito quando ele age livremente entre os que creem. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa de mais que reuniões. Ela precisa de fogo. Não o fogo dos refletores, mas o fogo do coração. Não uma empolgação passageira, mas uma chama constante de rendição, oração e obediência. E quando a igreja começa a arder, ninguém consegue ignorar. A cidade vê a diferença. Bairros marcados pela violência sentem a paz. Famílias despedaçadas são alcançadas por braços que restauram. Almas perdidas são atraídas pela luz divina. Isso não é ilusão, é promessa. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. E onde Ele está, nada permanece igual. Você acredita que sua rua pode ser transformada
que seu local de trabalho pode se tornar solo de avivamento. A chave não está nos governos, a chave está na igreja. E a igreja não é o prédio. A igreja é você. Sou eu, somos nós. Quando cada cristão entende que não foi salvo para se acomodar, mas para viver a fé com intensidade, levar luz onde há trevas, ser sal, onde tudo perdeu o sabor, então uma cidade inteira pode ser tocada pelo amor incondicional de Deus. Imagine se cada crente começasse o dia com a oração: Senhor, eis-me aqui. Usa-me hoje. Imagine se cada igreja se perguntasse com sinceridade: estamos queimando ou apenas existindo? Imagine se esse fogo se espalhasse, não com barulho, mas com atos de amor com misericórdia, humildade e verdade. Nesse momento, a cidade não resistiria. Ela seria transformada. Não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito Santo liberado através de um povo que ousa viver, que ousa queimar, que ousa ser sal e luz de verdade. E você está pronto para ser a primeira centelha dessa chama. Muitos, ao ouvirem mensagens sobre a volta de Jesus, o juízo final, ou o chamado ao despertar espiritual, sentem medo. Pensam que tudo isso é ameaça, como se Deus estivesse à espreita pronto para castigar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Isto não é uma ameaça. É graça. É justamente porque Deus nos ama que Ele nos alerta. É porque Ele deseja salvar que Ele nos chama. Se Ele estivesse em silêncio, se tivesse nos abandonado, esse sim seria o verdadeiro sinal de terror. Mas Ele ainda está sussurrando. Ele ainda está tocando corações através dos sinais dos tempos das convulsões do mundo, e até mesmo por mensagens como esta. Não para condenar, mas para abrir uma porta de esperança. A Bíblia não é um livro de ameaças. É a mais bela carta de amor de Deus à humanidade, onde desde a primeira até a última página, Ele revela que está pacientemente esperando os seus filhos voltarem. Mesmo os avisos mais severos estão cheios de amor, como um pai que grita para impedir o filho de cair no abismo. Quem não ama não se importa, mas Deus ama, por isso Ele adverte. Ele sacode. Ele não nos deixa seguir em silêncio rumo à destruição. Não feche o coração por entender mal o caráter de Deus. Ele não é um juiz cruel. Ele é um pai que chama de volta. E esse chamado não vem com ameaças, vem com braços abertos. Talvez você já tenha ouvido pregações que te fizeram sentir vergonha, culpa, condenação. Mas Deus não humilha ninguém. Ele levanta. O pecado é que nos faz abaixar a cabeça. A graça de Deus nos faz erguer os olhos novamente. Quando Deus te chama de volta, Ele não diz: já esperei demais, agora você vai pagar. Ele diz: filho, eu ainda estou aqui. Há algo mais belo do que isso. Um Deus todo-poderoso que não usa força para obrigar, mas usa amor para esperar. E se esta mensagem tocou seu coração, saiba que não é uma advertência, mas um convite. Um convite feito no meio do caos. Um convite do Pai Celestial que quer te tirar do poço da culpa, da vergonha e da confusão. Talvez você já tenha virado as costas para Ele. Talvez tenha feito coisas das quais se envergonha. Talvez pense: eu não sou digno. Mas Deus nunca buscou os dignos. Ele busca os dispostos. Os que sabem que precisam ser perdoados. E se você ainda está lendo estas palavras, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ele ainda não virou as costas. O Espírito Santo ainda está batendo suavemente à porta do seu coração. Abra. Você não precisa ser perfeito. Não precisa entender toda a teologia. Só precisa dizer com sinceridade: Senhor, eu preciso de Ti. E a partir desse simples clamor, Ele começará uma nova jornada na sua vida. Uma jornada de restauração, cura e vida verdadeira. Talvez você pergunte: será que Deus me perdoaria mesmo? E a resposta é sempre: sim. Porque o preço já foi pago.
Porque o sangue dele já foi derramado, não para te assustar, mas para te salvar. Então não tenha medo, não recue. Dê um passo de fé. Esta mensagem não veio para te encolher, veio para te libertar. Não para te prender com culpa, mas para te soltar com o poder do amor. E se você está lendo isso num dia cansado, confuso, com o coração pesado, receba isso como um lembrete suave. Deus está esperando por você, não para julgar, mas para te abraçar. Você está pronto para abrir seu coração? Existem dias que passam silenciosamente como tantos outros, mas também há dias determinados por Deus para se tornarem marcos de virada. O dia 6 de junho pode ser um desses dias, não por causa do número em si, mas porque hoje pode ser o dia em que você entra numa vida totalmente nova. Não subestime isso. Não pense que é apenas mais um dia no calendário. No universo de Deus, nada é por acaso. Quando ele se move, o tempo também se move. Quando ele escolhe um momento, ele está entregando uma oportunidade. E talvez essa oportunidade seja para você. Talvez você tenha vivido muitos anos em estagnação, preso em ciclos de pecado, decepção e tentativas frustradas. Talvez você já tenha orado, esperado, desejado mudança, mas nunca sentiu uma verdadeira transformação. E com o tempo você se acostumou a aceitar. Aceitar uma vida sem cor, sem propósito, sem paixão. Mas saiba disso, Deus não te criou para apenas existir. O Senhor não soprou vida em você apenas para sobreviver. Ele quer que você viva de verdade. E o que é viver de verdade? É ter uma vida com significado, com esperança, com uma paz interior que o mundo não pode oferecer. É estar conectado ao Pai Celestial, onde você nunca mais estará sozinho ou terá que lutar com suas forças. É ter uma direção clara, não seguir a correnteza da vida, mas caminhar dentro do plano amoroso de Deus. E o primeiro passo para essa vida pode ser hoje. O dia 6 de junho pode se tornar aquele ponto na sua história em que você olhará para trás e dirá: foi naquele dia que tudo mudou. Não por sorte nem por um milagre material, mas por uma decisão espiritual. Uma decisão simples, porém poderosa, entregar sua vida a Jesus. Quando você faz isso, o céu inteiro se alegra. Quando você ousa deixar o passado, quando você crê que a graça de Deus é suficiente para recomeçar, uma nova vida começa a fluir dentro do seu espírito. Não haverá fogos de artifício nem fanfarra. Mas no mundo espiritual, algo glorioso acontecerá. Sua alma será tocada. Seu coração será quebrantado. As correntes invisíveis que amarravam sua mente começarão a se romper, não pelo esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Você não precisa entender toda a Bíblia para ser salvo. Não precisa ser perfeito para começar. Só precisa crer e dar o primeiro passo. Crer que Deus realmente te ama. Crer que seu passado não define quem você é. Crer que a morte e ressurreição de Jesus são suficientes para te perdoar. E crer que a partir de hoje você pode viver uma vida completamente nova. Talvez você tenha vivido como vítima. Hoje viva como alguém remido. Talvez tenha sido prisioneiro da dor. Hoje caminhe rumo à cura. Talvez tenha vivido na escuridão da culpa. Hoje entre na luz da graça. Isso não acontece por um momento de emoção, mas por fé verdadeira. E essa fé, se nascer hoje, te conduzirá a uma nova jornada. Você aprenderá a perdoar, a amar, a viver plenamente. Não mais por você mesmo, mas por aquele que te amou primeiro. Você não estará mais perdido num mundo em caos, porque agora você tem um refúgio. Deus não promete uma vida fácil, mas Ele promete que você nunca mais caminhará sozinho. E se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, lendo cada linha, talvez isso não seja coincidência. Talvez seja o sussurro do céu dizendo:
Filho, recomece comigo hoje. E se o dia 6 de junho se tornar o dia em que você decide crer voltar a viver com propósito, esse dia nunca mais será comum. Será o dia que o céu registrou o dia em que sua alma foi libertada, o dia em que seu destino mudou de direção. Por isso não espere outro dia. Deixe hoje ser o recomeço. O dia 6 de junho. O dia que você não lembrará apenas no calendário, mas guardará para sempre no coração. Depois de tudo que foi compartilhado, os sinais, as profecias, os alertas e as esperanças, talvez agora você precise de um momento de silêncio. Não para ouvir mais ensinamentos, mas para ouvir o próprio coração. Você está ouvindo a voz de Deus te chamando. Não é o barulho da vida cotidiana, mas a voz suave que ecoa no Espírito. A voz do Espírito Santo sussurrando no meio da confusão do cansaço das feridas que você carrega há tantos anos. Não é uma voz de comando, nem de julgamento. É um chamado suave, mas poderoso, forte o suficiente para fazer um coração endurecido derramar lágrimas, e para que uma alma perdida encontre o caminho de volta. Filho, eu ainda estou esperando. Talvez você nunca tenha crido, ou talvez tenha crido, mas se esfriado. Talvez já tenha amado a Deus, orado com fervor, caminhado com fé. Mas por causa das dores das decepções, ou do inexplicável, você fechou seu coração. Mas hoje, ao ler cada palavra, seu coração está se quebrantando. Você sente algo te tocando. Sente vontade de voltar, mas ainda hesita. Saiba que Deus nunca abandona ninguém. E Ele também não te abandonou. A voz dele não vem da ira, mas do amor. Ele não vê apenas os seus pecados, ele vê sua dor. Ele sabe não só o que você fez, mas por que fez. E ele te ama, não porque você é perfeito, mas porque ele é pai. Um pai que nunca fecha o coração para um filho. Na Bíblia, ele não é apenas o Todo-Poderoso, é o pai que espera pelo filho pródigo. E você, por mais longe que tenha ido por mais tempo que tenha estado afastado, ainda pode voltar. Não precisa provar nada. Não precisa mudar primeiro para se aproximar. Basta vir. E Ele fará o resto. Talvez você ainda esteja se perguntando: será que essa voz interior é mesmo de Deus? Pergunte a si mesmo se não é Ele quem mais estaria tocando o seu espírito agora. Esse impulso de mudar, de voltar, de viver com propósito, não vem do homem, vem do Espírito Santo. Ele bate a porta, mas não força ninguém a abrir. A porta do seu coração só se abre quando você decide. E é por isso que esta mensagem termina com uma pergunta, não com uma ordem. Porque a fé nunca é forçada, ela é uma resposta voluntária. Então você vai responder ou vai deixar essa oportunidade passar. Lembre-se, cada vez que o Espírito Santo bate à sua porta e você não responde, seu coração se endurece um pouco mais. Mas se hoje você apenas disser: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, esse será o início de uma nova jornada. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode se render por você. Mas se você escolher crer, sair da zona de conforto e ouvir esse chamado sagrado, o céu inteiro se alegrará por uma alma que voltou. Você não precisa esperar até amanhã. Não precisa entender tudo. Só precisa ter coragem para dizer: sim, Senhor, eu ouvi a tua voz. E a partir daí, a graça começará a fluir na sua vida, como um rio de águas novas no deserto. Você não estará mais sozinho. Você não precisará mais lutar com suas próprias forças. Deus estará com você, não apenas neste momento, mas em cada passo da sua jornada. Então, você está ouvindo a voz de Deus te chamando. Se sim, não fique em silêncio. Responda. Fale. Compartilhe essa mensagem com alguém que também está sedento por vida verdadeira. Porque talvez nesse exato momento, essa pessoa esteja ouvindo o mesmo chamado. E você pode ser a ponte que a conduzirá de volta. Obrigado por permanecer até o fim desta mensagem. Se estas palavras tocaram seu coração,
Saiba que isso não foi obra humana, mas a suave e poderosa atuação do Espírito Santo. Oro para que Deus toque sua alma agora mesmo, trazendo uma paz que excede todo entendimento, curando feridas profundas e reacendendo a chama da fé, se ela um dia se apagou. Que a palavra dele seja sua luz e seu alicerce firme em cada dia que virá. Se você acredita que essa mensagem tem valor, clique em gostei, inscreva-se no canal Fé Forte para receber outras mensagens como essa e compartilhe este vídeo com quem você ama, porque talvez exatamente agora uma alma esteja esperando ser despertada. Que o Senhor abençoe você, sua família e cada passo da sua caminhada de fé e esperança. Nos vemos na próxima mensagem.